Nós já estamos no nosso horário, 20 horas e 1 minuto. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite quem está presencial, quem está online. Boa noite, Dona Lalinha, seu Sebastião. Boa noite a espiritualidade amiga, que nos acolhe. Aqueles que vieram nos ensinar através das intuições e aqueles que vieram aprender conosco. Todos bem-vindos. Jesus nos abençoe. Que nós possamos ter uma noite de bastante aprendizado, nós possamos interiorizar esses conhecimentos que vêm do Evangelho do nosso Mestre Jesus Cristo, para no dia a dia poder colocá-los em prática, seja um fator de motivação para as nossas mudanças. Afinal, viemos aqui para o planeta Terra para isso, aprender a amar, que é o que eu preconizo o Evangelho de Cristo, do Cristo. E então, para iniciarmos a nossa reunião desta noite, peço a todos que procurem neste momento sintonizar com Deus, com esse Deus que está presente em tudo e em todos. Ele está dentro de nós, está nos envolvendo através do propósito universal. Silenciar os nossos pensamentos em desequilíbrio, muitas vezes, colocar os nossos pensamentos numa ordem do amor, da paz, da concórdia, pensar nas boas coisas que vivenciamos todos os dias, que damos, que nos movimentamos, podemos respirar, desse ar puro. E eu digo gratidão, Senhor, gratidão à espiritualidade amiga, aos benfeitores espirituais, gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nesta noite, Senhor, possamos nos relacionar com Deus, nosso Pai, através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que esses ensinamentos possam nos servir de base para a nossa tão almejada mudança, para a busca da nossa felicidade. Que a sua paz, o seu amor permaneçam em nós. Graças a Deus. Assim seja. Muito bem. O título do nosso tema de hoje é o amigo importuno. O amigo importuno. Uma parábola de Jesus Cristo. O amigo importuno. Essa parábola, bom, primeiramente vamos pensar no amigo importuno. O que é um amigo importuno? Um amigo importuno é aquele que a gente julga muitas vezes inconveniente. Aquele amigo que chega numa hora inadequada na nossa casa, num lugar. Às vezes eu estou planejando fazer alguma coisa, vem aquele amigo naquele momento mais inadequado, Eu vou dormir, eu vou fazer uma visita, não sei, E ele chega naquele momento e é um amigo importuno. Então o título da parábola, que o Cristo Jesus trouxe, foi atribuída a essa parábola esse título, o amigo importuno ou inoportuno, As duas palavras se cabem. E ele contou essa parábola quando ele estava orando e os discípulos questionaram a ele, um dos discípulos questionou a ele para ensinar a orar. Mestre, ensina-nos a orar. João Batista ensinou os seus discípulos a orar. E você, ensina-nos a orar. E daí foi então que ele falou, quando orardes, fale assim. E ele declamou a prece do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o nosso nome. E por aí vai. E após ele falar a prece do Pai Nosso, então ele lembrou assim, qual de vós que tem um amigo e vá procurá-lo à meia-noite e diga, empresta-me 3 pães
porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e nada tenho para lhe oferecer. É bom a gente se situar aqui na questão dos costumes da Palestina nessa época. Os viajantes, né, faziam grandes jornadas e quando chegavam em algum local eles eram acolhidos, né, davam alimento, descanso, água, né, era uma lei até, né, uma tradição, muito mais do que uma tradição, aquilo ali era, todos os viajantes eles eram acolhidos, né, em suas viagens. E geralmente até as casas ficavam abertas o dia inteiro, né, para receber viajantes, né? Fazia parte dos costumes da época. E à noite eles cerravam as portas porque era o momento de se recolher. Então à noite geralmente eu já não recebia amigos. Vê como é que o Cristo, né, ele veio para quebrar mesmo alguns costumes, algumas tradições. Então ele conta essa parábola. E esse amigo, ele chega que horário? Meia-noite, né? Ele chega meia-noite, meu amigo meu acaba de chegar em minha casa de uma viagem, nada tenho para lhe oferecer. E se do interior o outro lhe responder, não me incomodes, a porta já está fechada, já me recolhi, estou com os meus filhos, minha esposa, todos estamos deitados e não posso me levantar para te dar os 3 pães que você está pedindo. Se esse amigo persistir em bater, embora o amigo não queira atendê-lo, porque ele está na hora do repouso, ele vai acabar levantando e a custa daquela importunação, né, que o amigo está importunando, ele levantará e vai dar quantos pães que ele precisar. Então aí Jesus encerra a parábola dizendo assim: portanto eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Complementando um pouco mais, ele diz: qual de vós é o pai que, se o filho pedir um peixe, lhe dará em vez de peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará um bom espírito ao que lhe pedirem, né? Dá o Espírito Santo, algumas traduções. Então aqui a gente, primeiro a gente tem que entender, né, a questão do amigo, né? O amigo das horas difíceis, né? O amigo recebeu o outro amigo num horário também inconveniente, o amigo estava precisando de ser atendido, ele constrangido não tinha o que oferecer, porque os pães, né, já tinham acabado ao longo do dia. Foi procurar outro amigo que também não queria atender, a muito custo atendeu, porque ele insistiu, né? Insistiu bastante, e aí acabou sendo atendido, né? Mas foi um inconveniente, né? Foi inoportuno, à meia-noite, chegar na casa do outro, bater e pedir, tudo isso é inconveniente. Isso nos leva a reflexões das nossas amizades também, né? Aqui na Terra, as pessoas que nós temos como amigo. Porque a parábola, Jesus leva a questão de Deus, né? A questão da oração, inclusive da oração intercessória, né? Que ele está pedindo por uma outra pessoa. Se chegar na casa de uma pessoa, nem está pedindo para você mesmo, está pedindo para um outro, né? Inconveniente mesmo. E então nos leva a pensar assim, né? Como é isso, né? Como é que se aplica a caridade, né, nessas questões, ao auxílio ao próximo? Porque às vezes aquele amigo que nos procura, num horário inconveniente, ele está realmente necessitado. E muitas vezes, na nossa indiferença, na nossa frieza, fala: não, mas eu tenho um compromisso, eu não posso te atender agora, né? Eu não tenho como, tem que cumprir alguma situação, ou às vezes não tem nada para fazer, mas puxa, já vem aquele chato de novo, né? Então a gente, no nosso dia a dia,
a gente tem dificuldade de agir com essa afetividade, com essa verdadeira amizade que Jesus ensina aqui. E também essa parábola, ela vem assim, nos trazer um conforto para mostrar um Deus amoroso, um Deus Pai, um Deus paternal. E Jesus retratou durante toda a sua jornada aqui, ele mostrou assim de uma forma bastante assim eloquente que aquele Deus do passado, deveria ser substituído por esse novo Deus. Aquele Deus do Velho Testamento, aquele Deus cruel, irritadiço, sempre disposto a destruir, a castigar, Jesus veio e trouxe um Deus Pai. E ele exemplifica isso em várias passagens, E ainda hoje, muitas religiões ainda mantêm vivo aquele Deus. Se a gente for pensar bem e for analisar comportamentos de líderes religiosos, ainda cultuam aquele Deus da guerra, aquele Deus que conquistava a força, aquele Deus que se impunha pelo medo. Jesus veio trazer um Deus do amor. Então essa parábola nos leva a pensar que aqui mesmo, se aqui mesmo na terra, quando a gente quer conseguir alguma coisa, nós agimos às vezes igual aquela criança que fala: mas dá, pai, por favor, pai, me dá, fica insistindo até ganhar pelo cansaço. E não tem amigos que faz assim também, e consegue, E nós, como que nós agimos perante Deus, nas nossas petições? Será que nós agimos também assim, sempre pedindo? Pois bem, se a gente pensar que mesmo desconhecido e às vezes até adversários no caso, conquista certos benefícios, dada a insistência, mesmo às vezes não tendo assim grande simpatia, imagine então o nosso Pai. Foi o que Jesus deu aqui, no exemplo, sobre a questão de um pai amoroso, de um pai que trata seu filho com amorosidade, que nos atende, como os filhos que somos dele. Então, o nosso Pai maior ainda será a certeza do atendimento. Embora, se a gente for pensar bem, o Pai aqui da terra, como disse o Cristo, o Pai daqui, vós que são maus, ele usa uma palavra bem forte, E se a gente for pensar, nós somos maus mesmo, nós estamos num planeta de regeneração, a maldade ainda está dentro de nós. Algumas manifesta, de forma assim, muito acentuosa, outros ficam recolhidos, mas nós ainda estamos fazendo essa luta interna, de nos conhecer, de diagnosticar o mal que ainda existe em nós, para vencer. E ainda que seja um filho mau, ingrato, que cometa erros sobre erros, envergonhe a família com seus desvarios, que abandone a casa, esse é um texto de Rodolfo Caligares, da parábola. Entregar-se mais ainda às perversões, nem por isso o pai deixará de atender a esse filho. Ele vai ao seu encontro e abraça e acolhe. É claro que há exceções, mas os pais da terra geralmente acolhem. E dá ao filho, às vezes mesmo sem ele pedir. Não é isso que o pai faz? Atende o filho mesmo, às vezes nas suas necessidades, ainda que ele não tenha aquela pretensão, não tenha pedido aquilo. E essa é o verdadeiro comportamento, o comportamento ideal que deveríamos ter, com relação ao próximo. Que ainda nós nos distanciamos muito disso aí. Ainda a gente faz a nossa caridade atendendo a penúrias, pessoas que estão em dificuldade enorme, estão pedindo, tem pedir socorro, mas o nosso filho a gente age assim, a gente atende ele sem humilhá-lo. O atendimento ao próximo, na condição
de penúria é uma situação assim bastante difícil. Como nós vamos ver numa história de Neio Lúcio, que narra que um senhor, ele adquiriu bastante sabedoria e junto com a sabedoria adquiriu riquezas. E passado um tempo, ele já velhinho, ancião, ele resolveu passar esse aprendizado, essa sabedoria para o filho ainda jovem. E pediu ao filho que fosse a um amigo dele, próximo, e que levasse uma certa quantidade de dinheiro. Na história conta 300 cruzeiros. Ele dava 300 cruzeiros ao mês para aquela pessoa. Falou, você vai lá e entrega esse dinheiro para fulano. Ficavam 6 quilômetros da casa onde ele morava. O filho, então, pretendendo cumprir com a missão, chegou lá com o dinheiro, cumprimentou o dono da casa, e como foi a sua surpresa, ele encontrou uma casa assim, uma casa confortável, um jardim muito bonito, inclusive aquele senhor estava recebendo amigos na casa, tinha esposa, filhos, e ele olhou tudo aquilo ali e achou estranho, como assim, meu pai está ajudando uma pessoa que tem necessidade, por que ele está fazendo isso? Pegou o dinheiro, guardou no bolso, conversou com ele e tal, foi muito bem recebido e voltou para casa. Chegando em sua casa, ele conversou novamente com o pai. Falou, pai, descreveu a situação que encontrou lá e falou, olha, eles estão bem, a casa dele é tão confortável quanto a nossa. Aí narrou, dos amigos, da família e tudo. Aí o pai olhou, pensou assim, você tem razão, tome aqui mais 300 cruzeiros e leve lá que ele está precisando de mais, então eu devo mandar mais dinheiro para ele. E aí o filho ficou ainda mais surpreso com isso, falou, mas como? Isso não está certo, ele tem que ajudar se ele realmente precisa, ele não está necessitado. E daí então que ele manda a lição para a pessoa, para o filho, que esse filho, essa família que lá estava, ela tinha aumentado a sua forma de viver, seu conforto, ele recebia amigos, família e tudo mais, e a forma dele dar não é porque ele estava na penúria, mas é porque ele queria manter ele naquela situação, de harmonia, de conforto, de felicidade. Se você espera que a pessoa fique na miséria para ajudar, na verdade você está fazendo um ato de humilhação àquela pessoa. Aí pensando nisso, fica meio confuso essa questão, como assim ajudar uma pessoa que já tem, E aí a gente fica refletindo, como é que pode? Mas daí a gente vem a questão do pai amoroso, Nós como pai amoroso, nós damos para o nosso filho só quando ele está realmente no chão, ou a gente ajuda ele, dá até presentinhos, Como é que Deus nos acolhe? Como é que é o nosso relacionamento com Deus? Ele só dá mesmo quando a gente está ou a gente sempre está recebendo mais, de acordo com a nossa evolução, o nosso caminhar. Então, o Neio Lúcio, nessa história, ele vem nos orientar que a caridade, ela cada vez mais ela vai caminhar para auxiliar o outro sem que ele esteja na situação de humilhação, que a gente possa auxiliar ainda que ele esteja de pé, Não vamos esperar que ele caia, que ele fica totalmente na miséria, para depois a gente ir lá, com o Salvador e tal. Então ele diz que dessa maneira a gente está, na verdade, se exaltando perante o outro, ainda que a gente queira disfarçar. Então era essa a lição que ele traz nesse ensino. Então
Essa questão do pedir e será atendido, ela já foi assim, ela já é bastante explorada, né? Que no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem isso aí, essa questão, né? Que a gente não vai receber exatamente o que a gente pede, né? Que a gente não basta pedir, né? Na própria parábola, a pessoa vai lá e insiste, né? Ela vai pedir pelo outro, né? Um pedido intercessório, ela se movimenta para... Então, o pedir e ser atendido por Deus, é preciso também que nós façamos a nossa parte. E também que nós saibamos o que pedir, né? A gente deve ter sempre o foco a nossa felicidade futura. Então, o que nós pedimos? Coragem, paciência, resignação, né? Mas geralmente o que a gente quer pedir a Deus? Resolva o nosso problema imediato, né? Aquela situação de dificuldade, aquele sofrimento que tira de nós aquela dor, que nos dá recursos necessários para que a gente possa viver cada vez melhor. Então essa parábola ela nos traz um ensinamento que não basta pedir, né? É preciso saber pedir, né? Que a gente saiba o que está pedindo. O que está pedindo, saiba o que nós necessitamos. Só para encerrar, então, eu vou colocar aqui o finalzinho dessa história do Neio Lúcio. Está aqui, né, das palavras do pai do ancião. Ó. Quem espera o dia do sofrimento para prestar o favor, muita vez não encontrará senão o silêncio da morte, perdendo a melhor oportunidade de ser útil. Não devemos exigir que o irmão de jornada se converta em mendigo, a fim de parecermos superiores a ele em todas as circunstâncias. Tal atitude de nossa parte representa crueldade e dureza. É uma questão para a gente refletir. Estendemos-lhes as nossas mãos e façamos-nos subir até nós, para que o nosso concurso não seja orgulho vão. Toda gente no mundo pode consolar a miséria e partilhar as aflições, mas raros aprendem a acentuar a alegria dos entes amados, multiplicando-a para eles sem egoísmo e sem inveja no coração. O amigo verdadeiro, porém, sabe fazer isso. Aí ele fala: volta, pois, e atende meu conselho, para que a nossa afeição constitua sementeira de amor para a eternidade. Então, a gente não só tirar a dor, a infelicidade do outro, mas procurar manter a felicidade daqueles que já estão bem, né? Procurar auxiliar para que eles continuem bem. Porque, via de regra, o que nós fazemos é justamente isso, né? Esperar que o outro caia para depois ir lá nos apresentar como um missionário, né? O salvador que está salvando. Então ele diz assim: nunca desejei improvisar necessitados em torno da nossa porta, e sim criar companheiros para sempre. Então foi assim que o rapaz, envolvido com a sabedoria paterna, cumpriu com o que lhe fora determinado. Essa história está no livro Alvorada Cristã, de Neio Lúcio, e o título dela é A Amizade Real. E a parábola, né, o esclarecimento da parábola, no Parábolas do Ensino de Jesus, de Rodolfo Caligares. Muito bem. Dessa forma, então, nós encerramos a nossa reflexão dessa noite.